São 23h30. Você se levanta da cadeira, desliga a TV e pensa: finalmente vou dormir. Chega no quarto, deita, fecha os olhos e nada. 10 minutos, 20. A cabeça não desliga. Você vira para o lado direito, depois para o esquerdo. O travesseiro está quente. Você vira ele para encontrar o lado frio, que dura 30 segundos. Você chuta o lençol para fora, volta a cobrir. Meia hora depois, você ainda está olhando para o teto, com o relógio marcando meia-noite, sabendo que o despertador vai tocar em 6 horas. E o pior é que você sabe exatamente como essa noite vai terminar. Já passou por isso antes, muitas vezes. Não é a primeira vez que você se levanta da cadeira cansado e chega no quarto sem conseguir dormir. É toda semana, 3, 4, 5 vezes seguidas. Sempre o mesmo ritual. Corpo pedindo cama às 10 da noite, olhos pesados no sofá, bocejos a cada 2 minutos. E aí, no exato momento em que deveria ser simples, o cérebro ignora tudo isso e continua funcionando. A lista de coisas que você nem precisaria pensar naquele momento começa a aparecer. A conta que vence na semana que vem, o compromisso que não está confirmado, o barulho da rua lá fora, que na juventude nunca incomodou, a respiração da casa à noite, o seu próprio silêncio. E a pior parte não é a noite em si, é o que vem depois. O despertador às 6, o corpo que não quer sair da cama, a irritação antes do primeiro café, a sensação de ter carregado peso a noite inteira sem descanso nenhum. O dia que começa com você já atrasado em relação ao que deveria estar sentindo. Você já tentou de tudo. Melatonina. Funcionou nas primeiras semanas. Depois o efeito foi sumindo. Chá de camomila antes de deitar. Banho quente. Celular fora do quarto. Nada de café depois das 6 da tarde. Você faz tudo certo, segue as recomendações e ainda assim, toda noite, o mesmo teto. Se isso acontece com você 3, 4, 5 vezes por semana, existe um motivo específico e não é falta de cansaço. Esta noite eu vou te mostrar o que comer, quando comer e por que esse alimento simples pode mudar isso ainda hoje. A razão pela qual isso acontece é mais específica do que você imagina. E entender esse mecanismo é o que muda tudo. Meu nome é Doutora Helena Pires. Há mais de 20 anos eu pesquiso e compartilho estudos científicos sobre saúde do sono e bem-estar noturno para ajudar pessoas acima de 55 anos a dormirem melhor sem depender de remédios. O que eu observei repetidamente ao longo de toda essa pesquisa é que homens acima de 50 que demoram para adormecer quase nunca têm falta de cansaço. Eles têm falta dos precursores químicos certos, no momento certo, para que o cérebro consiga finalmente autorizar o sono. Essa distinção muda completamente o que você precisa fazer a respeito. Neste vídeo, vou te mostrar exatamente o que a banana madura faz no seu sono, os 3 mecanismos que a maioria desconhece e como aplicar isso ainda esta noite, de forma simples e com o que você provavelmente já tem em casa. Pense no sono como uma bateria que precisa carregar toda noite. Aos 40 anos, essa bateria ia de 0 a 100 em 8 horas. Você deitava, fechava os olhos e o processo acontecia quase sem que você percebesse. Acordava com a carga completa, pronto para o dia antes mesmo do café. Depois dos 50, a bateria começa a carregar mais devagar. A capacidade não desapareceu, ela ainda está lá, mas o ritmo mudou. E se algo interrompe o processo no meio, um ruído, uma preocupação que não deveria ter peso, mas tem,
uma noite mal iniciada, a bateria nunca chega a 100. É por isso que você acorda cansado, mesmo depois de uma noite inteira deitado. É por isso que deitar mais cedo nem sempre resolve. O problema não é a quantidade de horas na cama, é o que acontece dentro dessas horas. O que muda especificamente no sono dos homens após os 50 anos não é a capacidade de dormir. O corpo ainda sabe como fazer isso. O que muda é a janela de transição, o tempo que o cérebro leva para sair do estado de alerta e entrar no estado de repouso. Nos anos mais jovens, essa transição era rápida. Hoje, ela pode durar 40 minutos, 1 hora mais. O sistema nervoso, após décadas de responsabilidade, de prazo, de decisão, de pressão, aprendeu a manter um estado de prontidão. Esse estado foi útil por anos. O problema é que ele não desaparece automaticamente quando você desliga a TV e vai para o quarto. E há um terceiro fator que quase nunca é discutido: a redução nos precursores alimentares que o cérebro precisa para sintetizar os compostos responsáveis por iniciar o sono. A produção de melatonina declina gradualmente com a idade. Sem os blocos de construção certos chegando pela alimentação, esse declínio é sentido ainda mais na prática. Chás e melatonina sintética têm algum efeito, mas a pesquisa observa repetidamente que sem os precursores certos no sangue, esse efeito é limitado e tende a diminuir com o tempo de uso. Antes de continuar, eu quero ouvir de você. Me conta nos comentários. Você demora para adormecer ou você adormece rápido, mas acorda no meio da noite e não consegue voltar a dormir? E há quanto tempo isso está acontecendo? Semanas? Meses? Anos? Eu leio cada resposta. Encontrei 3 mecanismos que aparecem repetidamente nos estudos sobre sono e nutrição em homens acima de 50. E os 3 explicam por que a fruta que vou te apresentar hoje tem um efeito que vai muito além do que o nome simples sugere. O alimento em questão é a banana, não o suco, não a banana verde, a banana madura, com manchas escuras na casca, comida inteira, entre 40 e 60 minutos antes de deitar. A banana é um dos poucos alimentos que reúne em um único pacote 3 compostos diretamente envolvidos na regulação do início do sono. Nos estudos sobre nutrição e sono, essa combinação raramente aparece concentrada em um único alimento comum e tão acessível. Vou te explicar cada um dos 3 mecanismos e por que cada um deles importa especificamente para homens acima de 50. O primeiro mecanismo é o que os pesquisadores identificam como a via do triptofano. Aqui eu vou chamar de a cadeia do descanso. A banana madura é uma fonte natural de triptofano, um aminoácido essencial que o corpo não produz sozinho e precisa obter pela alimentação. Quando o triptofano entra na corrente sanguínea após a digestão, ele realiza um caminho específico. Atravessa a barreira hematoencefálica, que é essa fronteira seletiva entre o sangue e o cérebro, e serve de matéria-prima para a produção de serotonina. A serotonina, por sua vez, é o precursor direto da melatonina, o composto que sinaliza ao cérebro que é hora de reduzir a temperatura corporal, desacelerar o processamento de pensamentos e iniciar o processo de sono. É uma cadeia, um elo puxa o outro. Triptofano alimentar, serotonina, melatonina. E então o sono começa a se tornar possível de verdade. O que torna esse mecanismo especialmente relevante para homens acima de 50 é que a produção natural de melatonina declina com a idade. Estudos sugerem que esse declínio pode ser progressivo e significativo entre os 50 e os 70 anos. Isso significa que o cérebro, mesmo querendo iniciar o sono, tem menos sinal disponível para fazê-lo. O motor está pronto,
O combustível está faltando. Fornecer triptofano alimentar é uma das formas que a pesquisa identifica como suporte a esse processo, não substituindo o mecanismo, mas alimentando a matéria-prima que ele precisa para funcionar. O resultado, para muitos que adotam esse hábito de forma consistente, é uma redução gradual no tempo que leva para adormecer. Não instantânea como um comprimido, gradual e sustentada com o tempo. Mas o primeiro mecanismo não atua sozinho, e o segundo explica algo que a maioria dos homens nunca associa ao adormecer. O segundo mecanismo envolve dois minerais que a banana oferece juntos, magnésio e potássio. Vou chamar de o relaxamento muscular noturno. A banana é uma das fontes alimentares mais acessíveis de magnésio, e o magnésio desempenha um papel direto na regulação do sistema nervoso antes do sono. Evidências sugerem que ele ajuda a ativar os receptores responsáveis por reduzir a atividade neural, aquela sensação que você conhece, quando os pensamentos começam a finalmente perder velocidade, quando a mente começa a soltar o que estava segurando. Para muitos homens, essa é a parte que não acontece. O cansaço chega, mas o soltar não vem. Para homens acima de 50, esse mecanismo tem importância adicional. Com a idade, é comum que os níveis de magnésio disponíveis no organismo diminuam. Isso acontece por duas razões sobrepostas. A absorção intestinal desse mineral reduz progressivamente e a excreção aumenta, especialmente em homens que fazem uso de determinados medicamentos de uso contínuo, como diuréticos, antihipertensivos e inibidores de bomba de prótons. Quando o magnésio está abaixo do ideal, o sistema nervoso tende a permanecer em estado de ativação por mais tempo. O resultado é aquela sensação familiar: corpo exausto, mente que não para. O contraste entre o cansaço físico e a agitação mental que impede o adormecer. O potássio, também presente na banana, complementa esse efeito por outro caminho. Pesquisadores o associam à redução das cãibras noturnas, um problema que afeta desproporcionalmente homens após os 55 anos e que frequentemente interrompe o sono exatamente no momento em que o corpo finalmente havia conseguido descansar. A dor é breve, mas o estado de alerta que ela provoca pode durar mais de 30 minutos. Corrigir essa lacuna alimentar de forma simples, com um único alimento do dia a dia, pode fazer uma diferença que poucos esperam de algo tão comum. As informações que você está recebendo são educativas e baseadas em pesquisas científicas. Elas não substituem a orientação de um profissional de saúde qualificado. Se seus sintomas de insônia são persistentes ou interferem na sua qualidade de vida, o passo mais responsável é conversar com um especialista. E quando esse ciclo se mantém ao longo do tempo, o terceiro mecanismo é o que conecta tudo e explica por que a banana funciona especialmente bem para homens acima de 50. O terceiro mecanismo é o menos intuitivo e talvez o mais importante. Vou chamá-lo de o acelerador da síntese. A banana madura contém vitamina B6 em quantidades relevantes, e a B6 é o cofator enzimático que o corpo usa para converter o triptofano em serotonina. Sem B6 suficiente disponível, mesmo que o triptofano esteja presente na corrente sanguínea, a conversão é incompleta. A cadeia existe, a matéria-prima está lá, mas a ferramenta para processá-la está faltando. Em outras palavras, a B6 é o catalisador que determina se a cadeia do descanso vai funcionar com eficiência ou vai perder parte do processo no meio do caminho. É a diferença entre ter o ingrediente certo e ter o ingrediente certo com a ferramenta certa para aproveitá-lo. Mas há um componente adicional que poucas fontes mencionam e que é o que fecha o ciclo:
Os carboidratos naturais da banana madura provocam um pico glicêmico suave após a digestão, não abrupto como o de um doce, gradual, proporcional, suficiente para estimular uma liberação moderada de insulina. E a insulina, entre outras funções metabólicas, ajuda a transportar aminoácidos concorrentes para fora da corrente sanguínea, para os músculos. Isso deixa o caminho mais livre para que o triptofano atravesse a barreira hematoencefálica com menor competição. Mais triptofano chega ao destino, mais serotonina é produzida e o sinal de sono fica mais forte. É esse efeito triplo: triptofano fornecendo a matéria-prima, B6 catalisando a conversão e carboidratos abrindo o caminho, que posiciona a banana madura como um dos alimentos mais bem estruturados para apoiar o início do sono em homens acima de 50. Não porque é mágica, mas porque é precisa. Os 3 elementos trabalham juntos, no mesmo pacote, naquele momento específico. Estudos sobre triptofano alimentar e qualidade do sono investigaram consistentemente a relação entre a ingestão de precursores de serotonina e a latência do sono, o tempo que leva para adormecer após deitar. Os resultados, embora variem entre indivíduos, indicam que a ingestão de alimentos ricos em triptofano entre 30 e 60 minutos antes de dormir está associada a um adormecer mais rápido e a ciclos de sono mais estáveis nas horas seguintes. Pesquisas sobre magnésio e sono em adultos acima de 50 anos apontam para uma associação entre níveis adequados desse mineral e menor tempo de latência do sono, além de maior eficiência geral, mais tempo efetivo dormindo dentro da janela de descanso disponível, em vez de horas na cama sem descanso real. A nuance honesta é esta: nem todo homem responde da mesma forma, e a resposta depende em parte de quantos desses precursores já estão presentes na dieta habitual. Quem tem uma alimentação naturalmente rica em triptofano e magnésio pode notar efeitos mais graduais. Quem tem deficiências anteriores nesses compostos costuma ser quem mais percebe diferença nas primeiras noites. E homens que fazem uso de medicamentos contínuos, diuréticos, antihipertensivos, inibidores de bomba de prótons, devem conversar com o médico antes de fazer qualquer mudança alimentar significativa, pois esses medicamentos interferem diretamente na absorção de magnésio e potássio. Agora, o que você veio buscar? Como preparar essa combinação ainda esta noite? A aplicação é simples. A precisão nos detalhes é o que faz diferença. Qual banana escolher? Madura, com manchas escuras na casca, não amarela clara, não firme ao toque. A banana verde tem amido resistente, que dificulta a digestão noturna e reduz a disponibilidade de triptofano. A banana madura tem maior concentração de B6 e carboidratos de absorção mais rápida, exatamente o que os 3 mecanismos precisam para trabalhar de forma coordenada. Quando comer? Entre 40 e 60 minutos antes de deitar. Essa janela é suficiente para que o triptofano comece a atravessar a barreira hematoencefálica e para que o magnésio comece a agir no sistema nervoso, sem que a digestão ainda esteja ativa, elevando a temperatura corporal no momento em que você precisa que ela esteja caindo. Como comer? Sozinha ou com uma colher pequena de pasta de amendoim integral sem açúcar. A gordura retarda levemente a absorção dos carboidratos, prolongando o transporte do triptofano ao longo das primeiras horas da noite, o que muitos associam a menos interrupções no meio do sono, não apenas a um adormecer mais rápido. Frequência: diária,
por pelo menos 7 noites consecutivas. O efeito do triptofano alimentar e do magnésio não é imediato como um comprimido, ele se acumula com a consistência. A maioria dos relatos de melhora aparece entre a terceira e a quinta noite. Quem para na segunda noite sem perceber diferença perde justamente o momento em que o efeito começa a aparecer. O que monitorar? A velocidade com que você adormece e se você está acordando no meio da noite com menos frequência. Esses dois indicadores costumam melhorar em sequência. Primeiro o adormecer, depois a continuidade do sono. Anote se quiser. Comparar a primeira noite com a sétima costuma ser revelador. Se você usa medicamentos de uso contínuo ou tem alguma condição gastrointestinal que afeta a absorção de nutrientes, converse com seu médico antes de implementar qualquer mudança alimentar. Roberto tinha 62 anos quando se aposentou depois de 32 anos como engenheiro civil em Curitiba. Ele entrou na aposentadoria convicto de que finalmente ia descansar, que o corpo, liberto da pressão de décadas, simplesmente ia retomar o ritmo que a agenda havia interrompido. Não foi o que aconteceu. Semanas depois de aposentar, Roberto percebeu que demorava cada vez mais para adormecer, 1 hora, às vezes mais. Deitava cansado, mas a mente continuava rodando, pensamentos sem urgência, sem motivo claro, mas insistentes o suficiente para impedir o sono. Ele descreveu a sensação como motor que não desliga mesmo depois de desligar a ignição. Com o tempo, o problema foi se agravando. Roberto passou a monitorar o relógio. 23 horas, meia-noite, 0h30. Acordava às 6 horas, sentindo que havia dormido 4 horas, mesmo tendo ficado deitado por 8. A irritabilidade durante o dia aumentou. A disposição para caminhar, para sair, para qualquer coisa que exigisse energia foi diminuindo de forma gradual. Tão gradual que ele quase não percebeu até que a filha comentou que ele estava diferente. Passou a recusar compromissos noturnos porque sabia que ia pagar o preço no dia seguinte. Tentou melatonina. Funcionou nas primeiras semanas. Depois, o efeito foi desaparecendo. Tentou chá de camomila, sem diferença consistente. Queria explorar alternativas naturais antes de recorrer a mais um recurso externo. A mudança começou quando ele implementou ajustes alimentares noturnos com base em pesquisas sobre precursores do sono. Um deles foi a banana madura, consumida entre 40 e 60 minutos antes de deitar, combinada com uma colher de pasta de amendoim integral. Nas primeiras 3 noites, Roberto não notou diferença dramática, mas na 4ª noite, pela primeira vez em meses, ele adormeceu antes da meia-noite, sem perceber o relógio, sem virar e revirar. Na 2ª semana de consistência, o tempo para adormecer havia caído de mais de 1 hora para cerca de 20 a 30 minutos. Não perfeito, mas reconhecível e sustentado. Parece que o motor finalmente aprendeu a desligar, ele disse. Imagine a primeira noite em que você usa esse protocolo. A banana madura 40 minutos antes de deitar. A pasta de amendoim ao lado se quiser. Você deita e, em vez da hora de espera de sempre, o processo começa mais cedo. Muitos relatam que nas primeiras noites a diferença é sutil. O relógio marca meia-noite e eles percebem que já estavam dormindo antes disso, sem ter notado o momento exato em que o sono chegou. Agora imagine a primeira semana. O tempo para adormecer começa a cair de forma consistente. O sono que era interrompido pela cãibra que sempre aparecia no meio da noite começa a se tornar mais contínuo. A sensação de que a mente continua rodando depois que o corpo parou começa a ceder, não por força de vontade,
mas porque os precursores certos estão disponíveis no momento certo. Você não está forçando o sono, você está criando as condições para que ele aconteça por conta própria. E no primeiro mês, com consistência, o padrão começa a se estabilizar. Não porque você fez algo radical ou difícil, porque você fez uma coisa pequena, toda noite, com regularidade. Você deu ao seu cérebro o que ele precisava para autorizar o sono, em vez de esperar que ele fizesse isso sozinho, com menos recursos do que tinha aos 40. Tudo começa com uma banana madura, esta noite. Testa esse protocolo por 7 noites seguidas. Banana madura, 40 a 60 minutos antes de deitar. E volta aqui me contar o que mudou no seu sono. Eu vou estar lendo cada comentário. Você merece acordar descansado, não conformado, descansado. E isso ainda é possível. Até o próximo vídeo. Eu sou doutora Helena Pires. Cuide-se, mantenha-se informado e lembre-se, o seu corpo ainda sabe dormir profundamente. Ele só precisa que você dê a ele as condições certas para isso. Nota importante: este vídeo é exclusivamente para fins informativos e educativos. Não substitui aconselhamento médico profissional. Se você tem sintomas persistentes de insônia ou dificuldades de sono que impactam sua qualidade de vida, consulte sempre um profissional de saúde qualificado que possa avaliar sua situação individual.